Olá, pessoal! Estamos aqui reunidas para mais um dia, mais um bate-papo do canal Saberes Psíquicos. Estamos aqui, Hélida. Oi. Eu e a nossa amiga Cris aqui conosco, né, em energia. Hoje ela não pôde participar, mas em breve ela estará conosco novamente. E hoje nós vamos falar um tema muito interessante, né? Muito bacana, né, Hélida? Então, vamos desvendar alguns mistérios? Sim. Você é detetive, Lívia? Hoje vamos desvendar aqui alguns mistérios sobre os testes psicológicos. Porque nós, enquanto psicólogas, queremos desabafar. A gente está cansado de receber depoimentos sobre os testes psicológicos. Na verdade, são dúvidas, né? Eu não sei você, Lívia, mas várias pessoas, quando descobrem que eu sou psicóloga, começam a me perguntar, a fazer algumas observações, às vezes relatam algumas vivências que eles tiveram em situações em que tiveram que fazer algum teste e não entenderam muito bem, e aí fica com aquelas pulguinhas atrás da orelha, né? Uhum. E aí a gente pensou, então por que não falar disso? Sim. Né? Porque acaba que os testes psicológicos, já começando o assunto aqui, eles são restritos aos psicólogos, né? Então, somente nós que fizemos, né, psicologia, que nos dedicamos a essa faculdade, tivemos o acesso mesmo, né, ao material, estudamos o manual, entendemos toda a maneira como ele foi construído e a maneira de ser corrigido e todo o estudo que está ali por trás, né, que eu acho que uma coisa que a gente tem que deixar claro é que os testes, eles não são uma coisa simples, né, aquelas testes de banca de revista, né, os testes psicológicos, eles são ferramentas técnicas que foram construídas por meio de estudos científicos e que foram ao longo do tempo se consolidando para chegar a tal ferramenta. Claro que a gente tem alguns testes que são assim mais duvidosos, porque não tem esse nível de estudo em relação à ciência, tanto que no o CRP, o Conselho Regional, e também o CFP, Conselho Federal, tem uma lista de testes que são recomendados, né? E a lista de testes que não são recomendados para avaliação psicológica, né? Então, seguindo esses critérios, aqueles que são recomendados passaram por todo um estudo de validações, de construção e de validação, que os tornam de fato fidedignos, para que eles realmente avaliem o que eles estão propostos a avaliar, se propondo a avaliar. Então, acho que começa por aí, né? E por ser restrito a psicólogo, realmente as pessoas que não são psicólogos ficam sem entender o porquê daquelas atividades e como que, de fato, elas são capazes de avaliar a inteligência, a personalidade de alguém, porque eles não têm conhecimento, né? Acesso a esse conhecimento. Mas o fato de não ter acesso ao conhecimento não quer dizer que aquele conhecimento seja errado ou duvidoso. Né? Então, acho que a gente podia começar por aí. Banal, né? Muitas pessoas banalizam. Acham que é algo irrelevante, que é para passar o tempo, né, que não é tão fidedigno, porque às vezes a pessoa faz um teste e tem uma pontuação X, um score X, e de repente vai fazer o teste novamente e tem um resultado diferente. Aí a pessoa não acredita, né, naquela validade daquele teste. Ora, a pessoa quer estudar. Quantas pessoas já chegaram para mim? Como que faz tal teste? Que é teste de Pauzinho, né? O palográfico. Qual que é a resposta certa? Qual que é o gabarito que eu tenho que preencher lá? Né? Como que eu faço, né? Então, assim, existem muitos mitos sobre isso, né? E a gente, como você falou, é algo que é cientificamente desenvolvido. E quantos testes já saíram, né? Quantos testes não estão mais na ativa? Porque perceberam que às vezes foi divulgando, as pessoas às vezes foi buscando informações que às vezes deixou de contribuir para a não validade daquele teste, né? Então é importante assim a pessoa pensar e avaliar e também atrelar o teste como uma ferramenta, né? Ele é importante como uma ferramenta, um processo seletivo, um treinamento, mas ele não é o meio único para um processo. Para rotular, né? Eu acho que isso é legal também. Eu acho que leva até um segundo mito, que eu até tenho um depoimento de uma conhecida, que vivenciou, eu não passei no teste psicológico, então quer dizer que eu sou doida? Não é isso, né? Eu acho que o teste, ele não tem, de forma alguma, a intenção de rotular as pessoas, de dizer que é doido, que não é nada disso. Né? O teste, eles são criados com finalidades bem definidas,
seja para avaliar personalidade, grau de atenção, estresse, personalidade, inteligência, enfim, vários são os aspectos, dependendo do tipo do teste. E ele vai avaliar ali a situação da pessoa, né? O que está sendo colocado e o perfil dessa pessoa, e nada, não quer dizer que tem resposta certa, tem resposta errada, você vai responder isso da maneira mais natural e fidedigna possível, considerando a sua realidade. E o fato de não passar é o que a gente fala aqui da questão do perfil, né? Eu gosto muito de citar a questão dos processos seletivos. Quando a gente faz um processo seletivo, o primeiro passo é a gente criar o perfil profissiográfico, que é o quê? Quais são os requisitos para aquela vaga? Eu quero um homem, eu quero uma mulher, a idade tal, com a idade tal, a experiência, X anos de experiências. E aí tem também os aspectos comportamentais. Eu preciso de uma pessoa mais extrovertida ou menos extrovertida. Enfim, a gente elenca, junto com a pessoa, com o gestor da área, todas as características que ele deseja para a pessoa que ocupa aquela vaga. Então, quando a gente vai fazer o processo seletivo, a gente usa testes juntamente com outras técnicas, seja dinâmica de grupo, entrevista. A gente faz o uso do teste como algo complementar que me ajuda a conhecer as características daquela pessoa para eu conseguir chegar o mais próximo possível daquilo que está sendo requisitado para aquela vaga. Então, o fato de não ter passado não quer dizer que você é doido. Quer dizer que você não está próximo ao perfil daquela vaga. Mas pode estar próximo ao perfil de outras vagas, né? Então, você não tem que parar, desistir porque você não passou. Sim, né? Sim. Então, tem esse aspecto também. Então, sobre outros mitos que as pessoas mencionam, falam, às vezes ela faz um teste e fala, por que um dia deu um resultado, por que eu passei no psicotécnico a segunda vez só? A primeira vez que eu fiz o exame de carteira de motorista, eu não consegui passar. Não, porque eu fiz, às vezes a pessoa participou de um processo seletivo e conseguiu ser aprovado depois da segunda ou terceira tentativa. O teste, ele é uma ferramenta e nós somos dinâmicos. Então, às vezes a pessoa vai fazer o teste em um determinado dia e existem fatores externos ou internos que interferem nesse processo, né, do resultado. O sono, às vezes o uso de algum medicamento. Quando a gente vai fazer exame de sangue, eles sempre perguntam, né? Se tomou algum medicamento? Porque isso interfere na coleta de sangue. E o teste é assim. Se você não dormiu bem, se você passou por estresse emocional, teve conflito com alguém, um acidente de trânsito, se você ingeriu alguma substância, não se alimentou, se você ingeriu alguma substância ilícita ou lícita, às vezes o próprio álcool, né? Que tem essa distorção de percepção, então isso interfere. Uma vez eu trabalhava em uma empresa, a gente foi aplicar um teste e o sujeito a mãe dele havia falecido fazia 3 dias. Bastante abalado. Então o palográfico dele ficou totalmente distorcido, né? E foi interessante que nessa mesma empresa, e aí ele relatou, minha mãe faleceu, não estou bem. Então, quando a gente vai fazer uma avaliação de um teste desse, você tem que levar em consideração a situação, a contingência, né? Qual o momento que a pessoa está vivenciando. Por isso que é importante falar, né, pessoal? Nós estamos dando o olhar do profissional, mas a pessoa que está aplicando, né, que está sendo avaliada, acha que é besteira, eu não dormi bem, não vou falar. Não, você tem que falar, porque pode influenciar, assim, o seu resultado, você às vezes ser prejudicado, por causa desse aspecto que foi uma questão contextual, pode interferir no resultado. Às vezes até algum remédio, né? Algum medicamento para ansiedade, para depressão, que tem algum efeito colateral. Tem pessoas que tremem os primeiros dias, né? Que tem tremor, tem pessoas que às vezes têm uma dificuldade de concentrar. Então, tudo isso tem que ser levado em consideração. E a questão cultural, né, Elida? É interessante porque eles veem a gente como doutora, né? Eu lembrei aqui de uma situação que um senhor muito simples veio de outro estado, com escolaridade baixa, e chama a gente de doutora porque a gente é psicóloga e tal. Doutora, eu não estudei, nunca fui à escola. Então vai fazer o teste psicológico, parece que está indo assim para a câmara de gás, né? Parece que vai ser detonado, né? De tanto receio que as pessoas têm, parece que vai ser bombardeado. E o teste desse senhor, totalmente também muito, muito fora do padrão, né? Só que a pessoa nunca frequentou uma escola. Você vai reprovar a pessoa? Porque a pessoa que nunca frequentou uma escola não tem dificuldade com motricidade fina, né? Então, dificuldade de pegar num lápis, dificuldade de fazer ali um pauzinho, que o palográfico é aqueles riscos.
Então, a gente tem que levar isso em consideração. Porque e talvez até buscar uma ferramenta mais compatível considerando a situação dele. É cultural dele, então, né? A importância de se relatar e nós, profissionais, às vezes, adequarmos a ferramenta àquela realidade. Adequarmos, porque é uma ferramenta. A gente precisa dessa ferramenta, porque nós somos fiscalizados. Tem um conselho regional que nos fiscaliza. Às vezes pode ir na empresa que nós trabalhamos e pedir ali qual o instrumento que a gente utiliza para avaliar né, o candidato. Mas a gente também tem que ter esse bom senso e entender a cultura do sujeito. E falar, olha, isso é um procedimento que faz parte da empresa, mas também tranquilizar, né? E se vocês, por algum motivo, não foi aprovado, se algum motivo vocês já fizeram algum teste psicológico e se sentiram desconfortáveis, se sentiram constrangidos, relatem, mencione, porque isso é algo supernatural, pode acontecer com qualquer um de nós. Né? Não é isso que vai travar vocês. Não é isso que vai travar a conquista de uma vaga, né? A conquista de algo que tem a ver com a vida de vocês. O que a gente tem que pensar é desconstruir esses mitos, né? É isso aí. E, claro, relaxe, né? A gente não tem bola de cristal, o teste é apenas uma ferramenta, algo que nos auxilie, que não há respostas certas ou erradas. A dica essencial é que você realmente seja o mais natural possível, relate faça as atividades, responda as perguntas, enfim, dependendo da ferramenta, de maneira mais fidedigna possível, né? Relatando o que de fato você está sentindo, o que de fato você está percebendo daquelas atividades, porque o processo é natural, né? O processo é natural. Tá bom, pessoal? Foram essas dicas de hoje. A gente pede para que vocês curtam, compartilhem, se inscrevam nesse canal e dê uma ajudinha aí para nós. Vamos lá, divulguem aí para os seus contatos. Um abraço para vocês, até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Até, tchau, tchau.